Legal. É que vocês vão ver que eu gosto de andar, etc. Eu tenho uma missão, que é manter todo mundo acordado agora depois do almoço, não é? E não é das mais fáceis essa, mas, se tem uma coisa que eu sou bom é manter o pessoal acordado. Então, prazer estar aqui com vocês, gente. Meu nome é Luciano, eu vou me apresentar um pouquinho melhor, mas a gente vai falar sobre uma coisa interessante, que é sobre as nossas decisões. Quer ver? Eu vou pedir só para o pessoal ajustar o horário aqui da apresentação. Está com 10 minutos já, só não rouba 10 minutos meu não, que depois eu morro aqui. Hein? Mas olha só, a gente vai falar sobre as nossas decisões. Vocês já pararam para pensar que uma decisão, na verdade, muda tudo? Uma decisão muda tudo. E quando a gente fala de aviação, as nossas decisões podem levar a gente, às vezes, a um acidente. Uma decisão errada, uma decisão arriscada. É sobre isso que a gente vai falar agora. Como é que a neurociência entende hoje o processo de tomada de decisão? Por que a gente faz as coisas da forma como a gente faz? Por que às vezes a gente não segue uma regra? Por que às vezes a gente não segue um procedimento? Por que a gente às vezes não faz o que deveria fazer? É sobre isso que a gente vai falar agora, com o olhar da neurociência. Mas antes da gente começar, eu queria me apresentar, né? Vocês devem estar falando, tá, mas quem que é esse Luciano aí? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano e meu sobrenome é esse mesmo, viu? Por incrível que pareça, é máfia. Né? O pessoal brinca comigo, pergunta, cara, mas por que, de onde você tira o máfia? Eu falei, cara, pergunta pro meu avô, sei lá, meu bisavô, eu não faço ideia não. E eu comecei minha carreira querendo ser piloto de avião. Com 17 anos eu entrei na escola de aviação, fiz a prova para PP, fiz aqui em Marte, inclusive, fiz aulas de voo aqui em Marte, inclusive. Tinha uma empresa antigamente chamada ESA, alguém deve conhecer aqui, lembrar aqui, né? No Campo de Morte, tinha um hangar aqui, eu fiz aula com o pessoal da ESA, etc. Meu sonho era esse, desde de criança, só que tinha um problema, eu não sabia falar inglês direito. Acabei mudando para os Estados Unidos para aprender a falar inglês, porque como eu queria ser piloto, falar inglês era fundamental, né? Principalmente piloto de linha aérea, que era o que eu queria. E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, cheguei lá, olharam para mim e falaram, pô, esse grandão deve jogar basquete, e eu jogava basquete. Por conta do basquete, acabei ficando lá nos Estados Unidos um tempo, voltei para o Brasil, desisti de ser piloto, desisti de jogar basquete, e acabei me enveredando aí, trabalhando em algumas empresas, entre elas o McDonald's, por isso que eu fiquei com essa barriga desse tamanho, de tanta casquinha, batata, né? Saí do McDonald's e fui para uma empresa chamada DuPont. Já ouviram falar da DuPont ou não? DuPont é uma empresa americana, e eu não sei se vocês sabem disso, que é reconhecida como uma das indústrias mais seguras do mundo para se trabalhar. Olha que curioso isso. Eu também não sabia. Quando eu cheguei lá para trabalhar, uma das indústrias mais seguras do mundo para se trabalhar. E foi lá onde eu comecei a me apaixonar pelo tema de segurança. Foi lá, eu aprendi tudo. Eu fiquei 7 anos na DuPont. Saí da DuPont, fui para o Mercado Livre, fiquei 2 anos no Mercado Livre e agora, recentemente, saí do Mercado Livre e montei a minha própria consultoria de segurança. Onde eu falo sobre segurança. E eu sou especialista nessa área de neurociência aplicada à tomada de decisão. Inclusive, outro dia eu estava indo para o Rio de Janeiro fazer uma palestra, que aconteceu uma coisa curiosa, vocês sabem, lá no Rio de Janeiro, pousei no Santos Dumont, saí na frente do Santos Dumont ali, peguei um táxi. Cheguei para o taxista e falei, amigo, toca ali para o centro do Rio, por gentileza. O taxista fez assim, ó, olha para mim, porque é importante você olhar aqui. O taxista fez assim, ó, pois não, chefia, é para já. Ele pega o cinto de segurança e faz assim, ó, passa pelas costas, afivela e senta em cima. Vou fazer de novo. Eu entrei no táxi, né, banco de trás, falei, toca para o centro do Rio, ele, pum, pega o cinto de segurança e passa por aqui, ó, pelas costas, e afivela e senta em cima. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, ué, mas, amigo, e o cinto de segurança? Resposta dele para mim, fica tranquilo, chefe, que aqui no Rio não tem fiscalização essa hora. Daí eu falei, não tem nada a ver com a fiscalização, tem a ver com a gente, com a sua vida, com a minha vida. E aí eu confesso para vocês que eu estava ali no banco de trás do táxi, eu comecei a me perguntar assim, cara, mas por que a gente faz essas coisas? Por que nós, seres humanos, muitas vezes a gente faz o que precisa ser feito? Não, a gente inventa coisa, a gente passa por cima, é ou não é? E aí eu comecei a me perguntar, cara, por que muitas vezes a gente não segue as regras? Nós, seres humanos. Eu estava ali no banco de trás daquele táxi e eu comecei a me perguntar isso, por que a gente não segue as regras? Eu estou falando, por que a gente? Porque eu estou me incluindo nessa história. Ser humano. Por que a gente muitas vezes não segue as regras, gente? Por que vocês acham? Por que muitas vezes a gente não segue as regras? Quem me ajuda? A gente vai pelo caminho mais fácil, sem dúvida, o que mais?
Porque sempre acha que vai dar certo, é verdade. Vamos pelo caminho mais fácil, a gente acha que sempre vai dar certo. O que mais? Porque ninguém vai ver, é verdade, né? Também tem isso. Oi? Negligência também, é verdade. Os órgãos não cobram, né? Pode ser, que é o que ele me respondeu, inclusive, né? E aí eu comecei a me perguntar, e tudo isso que vocês falaram, juro que ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando nisso. Cara, todos esses pontos que vocês trouxeram, ficou na minha cabeça, mas teve um ponto que eu me perguntei, cara, será que isso é coisa de carioca? Não, eu juro, eu estava lá, cara, tinha acabado de pousar no Rio. Aí eu falei, cara, será que isso é coisa de carioca? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Pois é, deixa eu contar outra história para vocês, para responder essa pergunta. Outro dia eu estou andando no centro de São Paulo e começo a escutar assim, ó. Fivela de cinto de segurança, R$10. Fivela de cinto de segurança, R$10. Só hoje, compra 2, paga 15. Fivela de cinto de segurança, R$10. Eu olhei e falei, oi? E quando eu chego perto da barraca do que o moço estava vendendo na rua, o que vocês acham que ele estava vendendo? Fale alto, Raul. Cara, impressionante. Eu estou andando no centro de São Paulo e eu encontro um cara com uma barraca vendendo isso aqui, ó. Olha isso aqui. R$10, eu comprei 2, paguei 15 na promoção. Cara, olha isso. E aí, eu fiquei pensando, de novo, eu volto na pergunta, mas por que a gente faz essas coisas? Cara, vocês imaginam a quantidade de engenheiro que tem por trás, pensando o cinto de segurança do carro, etc., para a gente usar, pobre dos caras da General Motors, da GM, né, da Volkswagen e tal, que ficam lá pensando a gente usar o cinto de segurança, seguir as regras, seguir os processos. A gente vai lá com R$10, a gente mata tudo. E aí eu me pergunto, cara, mas por que a gente faz essas coisas? Vocês estão vendo? Não é coisa de carioca. Vocês concordam que se tem uma pessoa no centro de São Paulo vendendo isso aqui, é porque tem gente que compra, cara. Compra. Então não é coisa de carioca, é coisa de ser humano isso. Quer ver? E aí vocês devem estar pensando assim, ó. Ah, não, mas isso daí é coisa do taxista, isso daí é coisa do pessoal. Eu não faço isso. Tenho certeza que vocês devem estar pensando assim, ah, eu não faço isso. Não, isso aí é eles, eu não. Quer ver? Seja honesto comigo e levanta a mão, por favor. Quem já fez isso daqui, ó? Quem já dirigiu cansado? Levanta a mão para mim, por favor. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Dirigir cansado é algo seguro ou inseguro? Seguro ou inseguro? Inseguro. Aí eu pergunto quem aqui já fez, todo mundo levanta a mão. E aí eu pergunto, então por que você fez? Você sabia que era inseguro? Você está vendo? É muito fácil a gente sempre apontar o outro. Os outros são errados, os outros tomam decisões erradas. Eu não, eu sou sempre o correto. Será mesmo? Só estou trazendo para a sua reflexão aqui. Responde para mim, por que você dirigiu cansado? Quem me ajuda? Por que você dirigiu cansado? Oi? Porque precisava, necessidade, é verdade. Pressa, ganhar tempo, boa. O que mais? Por que a gente dirige cansado, gente? Se a gente sabe que é inseguro. Porque acha que vai dar sempre certo, o que mais? Oi? Para ver sua namorada, aí temos um coraçãozinho apaixonado aqui, não é? É isso aí, cara, é verdade. Olha só, necessidade, é verdade, cara. Pressa, a gente precisa chegar, então a gente vai fazendo essas coisas. Agora, pergunto para vocês, olha só, por que a gente não tem medo de dirigir cansado? Porque se a gente tivesse medo, a gente não faria, vocês concordam? Uma pessoa que tem medo de altura, você coloca ela num lugar alto, ela fica travada, inclusive. É até difícil de tirar ela, ou não é? Pois é, se a gente dirige cansado, é porque a gente não tem medo. Então eu pergunto para vocês, por que a gente não tem medo de dirigir cansado? Porque você dirige melhor que a média, você tem essa sensação legal, o que mais? E é verdade o que ele falou, o que mais? Porque acha que está no controle, o que mais? Boa, o que mais? Por que a gente não tem medo de dirigir cansado? Como assim, Raul? Fala mais. Olha só, o Raul está falando assim, cara, eu já fiz isso antes, não aconteceu nada, eu começo a ficar autoconfiante, que alguém falou sobre autoconfiança ali, eu começo a ficar autoconfiante, porque eu já fiz aquilo, não aconteceu nada, eu começo a ficar autoconfiante, e aí quando eu começo a ficar autoconfiante, eu começo a perder o medo, certo? Só que quando eu começo a perder o medo, tem um problema nisso. Eu começo a achar que não tem mais risco. Olha só. Isso daqui é neurociência pura, tá, gente?
E aí vem um primeiro conceito que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês guardarem esse conceito. Quem tiver com papel e caneta, inclusive, quiser anotar, anota, porque isso aqui é um conceito importante que eu vou falar. Esse aqui é um conceito importante da neurociência, tá? Guarda isso daqui na sua cabeça. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Olha só, as nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco, influenciam a forma como eu vejo o risco. Se eu já fiz aquilo várias vezes e não aconteceu nada, eu tenho a tendência de achar que aquilo não tem risco. Claro, agora da mesma forma o contrário, tá? Se eu fiz e deu ruim, opa, eu começo a guardar que aquilo é perigoso. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Esse talvez seja um dos primeiros conceitos que eu queria que vocês guardassem. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Aí você vai falar assim, Luciano, tá bom, mas onde você quer chegar? Vocês vão ver onde eu quero chegar. Vocês vão ver. E se ela influencia as nossas percepções de risco, para pensar comigo, ela influencia as nossas decisões também, é ou não é? Se ela influencia a forma como eu enxergo o risco, ela consequentemente está influenciando as nossas decisões. E já que a gente está falando de decisões, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas decisões a gente toma todos os dias na nossa vida? Quantas? Quantas decisões? Imagina que você tem que responder essa pergunta hoje. Quantas decisões você toma todos os dias na sua vida? Quer ver, hoje, que dia é hoje? Segunda-feira, certo? Segunda-feira. Quantas decisões você vai tomar hoje, segunda-feira? Hoje, pensa hoje, você. Quantas? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Será que é mais de 3 mil? Será que é tudo isso? Quantas? Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vocês estão todo mundo com o celular na mão. Agora é a hora. Entra no ChatGPT, entra no Google, escreve aí. Quantas decisões a gente toma todos os dias? Vamos ver quem acha primeiro. Quer ver? Escreve aí. Olha só, vamos ver. 300, 3 mil, eu escutei. Quantas? Vamos ver. Escreve aí no ChatGPT, no Google. Não vai ser eu que vou falar, não. Porque senão vocês não vão acreditar mesmo. No pai Google eu sei que todo mundo acredita. É ou não é? Vamos ver. Ninguém achou ainda? Oi? Não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. 35 mil. Não. Quem falou? Quem falou? Aonde tá? Microfone. Lá atrás. Fale alto de novo. 35 mil. Caraca. Lê o que você achou aí para mim no microfone, por gentileza. Estima-se que um adulto tome cerca de 35 mil decisões por dia. Essas decisões podem variar desde escolhas simples e automáticas, como decidir que roupa vestir, até decisões mais complexas que podem impactar significativamente o futuro. Caraca, seu nome? Marcelo. Uma salva de palmas pro Marcelo lá, que leu pra gente. Valeu, Marcelão. Obrigado. Olha só, gente, acreditem ou não, cada um de nós aqui, sem exceção, cada um de nós toma em média 35 mil decisões, todos os dias. Eu e vocês. Eu e vocês. A gente toma 35 mil decisões todos os dias. Só que tem um detalhe, tá? A maior parte dessas decisões a gente não percebe. A maior parte dessas decisões a gente não percebe. Por isso que o número parece, né, parece surreal. Quando a gente fala em 35 mil, a gente fala, não é possível. Por quê? Porque a maior parte dessas decisões a gente não percebe. Guarda isso, inclusive, 95% das nossas decisões são subconscientes. 95% das nossas decisões são subconscientes. A gente não está nem pensando, a gente só está fazendo. É como, né, pentear um cabelo, por exemplo. A gente não para pensar que isso é uma decisão. A gente simplesmente vai lá e penteia. Né? Qual foi a primeira decisão do dia que a gente tomou hoje, gente? Acordar, digamos que você estava dormindo, você estava com o olho fechado, então você não estava consciente. A partir do momento que você abriu o olho, qual foi a primeira decisão do dia? Oi? Dormir mais, apertar a soneca ali mais 5 minutos, é ou não é? Ou então, levantar da cama. Foi uma decisão que você tomou. A segunda decisão, sei lá, tirar pijama. A terceira decisão, tomar um café. A quarta decisão. Quer ver? Você tomou café hoje de manhã, sim ou não? Você colocou açúcar ou adoçante no café? Você está vendo que é uma decisão? Você podia ter colocado adoçante. Podia não ter posto nada também, é ou não é? Você está vendo que você está decidindo o tempo todo? Agora, guarda isso, 95% das nossas decisões a gente não percebe. E isso não é com você, é com todos nós seres humanos. Japonês, alemão, africano, americano, qualquer um. Não importa se você tem 70 anos, se você tem 60, se você tem 50, não interessa. Não interessa. Isso é ser humano, todos nós fazemos isso. 95% do tempo a gente está assim.
A gente não está nem pensando, a gente só está fazendo. Qual que é o nome que a gente dá para isso, gente, quando a gente está fazendo alguma coisa sem pensar? Oi? Conta aqui para eles, fala aqui no microfone. Automatismo. É isso, cara, piloto automático, olha só. Olha lá, a gente precisa sair desse piloto automático. Imagina só, dentro de uma aeronave, é por isso, inclusive, que tem um negócio chamado checklist dentro do avião. Certo? Por quê? Para fazer a gente ganhar consciência do que a gente está fazendo. O checklist ele só serve para isso. Por quê? Porque a neurociência mostra, a maior parte das decisões a gente não percebe. A gente toma 35 mil decisões todos os dias. Imagina se cada vez que a gente entrasse no cockpit de um avião, a gente fosse fazer as coisas sem um checklist. Cara, cada hora a gente ia fazer de um jeito. Por isso que tem checklist. Para fazer a gente ganhar consciência. Quem aqui não tem história de piloto automático para contar, gente? É ou não é? Quer ver? Quem aqui já foi fazer compra no shopping center, num supermercado, e depois que voltou com as compras na mão, ficou rodando que nem barata tonta no estacionamento, porque lembrava onde parou o carro? Já aconteceu ou não? Cara, piloto automático, a gente não está nem pensando, a gente simplesmente chega lá, para o carro, encosta e sai. E depois, na hora que volta, é que ganha consciência. Putz, aonde que eu parei mesmo? É ou não é? De manhã cedo vai tomar um remedinho, põe um comprimido na boca, toma um café por cima, toma uma aguinha por cima. Aí passa uns minutos, começa a olhar para a cara da pessoa do lado, olha para a caixa do remédio, aí pergunta, alguém viu se eu tomei o remédio? Olha. Cara, é piloto automático puro. Piloto automático puro, a gente não está nem pensando, a gente só está fazendo agora. Sabe qual que é o problema disso, gente? É que a maior parte dos acidentes, e eu não estou falando só de acidente aéreo, eu estou falando de acidentes. Seja acidente de trânsito, seja acidente aéreo, seja acidente doméstico, a maior parte dos acidentes tem relação direta com o piloto automático. A gente não está nem pensando no que a gente está fazendo, a gente só está fazendo. Quantos de nós aqui, por exemplo, não sabemos de histórias de pais que saem com o filho no banco de trás do carro para resolver alguma coisa e quando voltam, encontram o filho sem vida, porque esqueceram o filho dentro do carro? Vocês já ouviram histórias desse tipo, certo? Infelizmente. A gente precisa sair desse piloto automático que a gente está. A gente precisa ganhar consciência das coisas que a gente está fazendo. Principalmente na hora de pilotar uma aeronave. A gente precisa pensar nas decisões que a gente vai tomar. A gente precisa pensar no que a gente está fazendo. Não só a nossa vida está em jogo, mas a vida de outras pessoas está em jogo. A gente precisa ganhar consciência, a gente precisa desligar esse modo Zeca Pagodinho que a gente vive hoje em dia. Vocês já ouviram falar do modo Zeca Pagodinho ou não? Sabe qual que é o problema do Deixa a Vida Me Levar? Eu gosto do Zeca, eu gosto da música do Zeca, mas sabe qual que é o problema? O problema do Deixa a Vida Me Levar é que se você fica deixando a vida te levar, pode ser que a vida te leve para lugares que você não queira ir. Esse que é o problema. O problema do Deixa a Vida Me Levar é isso. A gente precisa ganhar consciência. E para isso, gente, tem um negócio super simples que a gente podia fazer. Mas a gente não faz muitas vezes. Que é isso aqui, ó. É parar. E quando eu falo parar, não é parar de fazer o que você está fazendo, não. Parar é aqui, ó. Ó. É na sua cabeça, é você com você mesmo. Na hora que você entrar no cockpit, na hora que você começar, for ligar uma aeronave, cara, para um segundo. Para. Ganha consciência, desliga esse piloto automático. Piloto automático é muito legal, a aeronave. A gente precisa estar bem consciente do que a gente está fazendo. Ganha consciência do que você está fazendo. Pensa no que você vai fazer, para onde você está indo. Será que a aeronave está bem? Está legal? Será que você está bem? Como é que você está? Será que você está cansado? Como é que você está emocionalmente falando? É você ganhar consciência do que você está fazendo, antes de sair fazendo. Só que sabe o que acontece? Hoje em dia, o que a gente faz? A gente entra no cockpit, cara, liga os motores, pede autorização e sai. E vai embora. Precisamos ganhar consciência do que a gente está fazendo, gente. E ó, falar uma coisa, ninguém faz isso por mal. Ninguém faz isso por mal. Eu estou aqui falando, parece que a gente, nossa, né, cara, um criminoso, o cara que faz isso. Cara, não tem nada de criminoso, não. É que o mundo que a gente vive hoje, cada vez coloca a gente mais para trabalhar dessa forma. Quer ver? Vou contar uma informação para vocês, que eu caí o queixo na hora que eu escutei. Um ser humano comum, como qualquer um de nós aqui,
recebe a mesma quantidade de informação e estímulo durante uma semana que uma pessoa receberia durante toda a vida em 1930. Eu vou repetir. Qualquer um de nós aqui, em uma semana, a gente recebe a mesma quantidade de informação e estímulo que uma pessoa receberia durante toda a vida em 1930. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no nosso cérebro? Vocês estão entendendo que a gente cada vez mais vai estar no piloto automático? Que cada vez mais a gente não vai estar pensando, a gente só vai estar fazendo? Agora, vocês imaginam isso dentro de uma aeronave? A gente precisa sair desse piloto automático. Então, não esquece, para, ganha consciência sobre quem é você. Agora, só um detalhe, gente. Parar não é suficiente, tá? Parar é importante. Ganhar consciência, desligar o piloto automático é importante, mas não é suficiente. E aí vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. Porque às vezes a gente opta por correr o risco de maneira bem consciente. E isso a neurociência mostra pra gente. Às vezes a gente está bem consciente, a gente não está no piloto automático. A gente está bem consciente do que a gente está fazendo. A gente sabe que tem risco, mas mesmo assim a gente opta por correr o risco. Aí não é o piloto automático. Aí eu estou consciente. E aí a pergunta é, por que então? Eu comecei falando sobre muitas vezes a gente não está nem pensando, a gente só está fazendo. Tá bom, essa é uma parte da história. Mas e quando a gente está consciente? Porque tem vários momentos que a gente está consciente do que a gente está fazendo e mesmo assim a gente opta por correr o risco. É ou não é? Por que será? Quer ver? Vamos discutir isso. Eu trouxe um estudo de caso bem rápido para a gente fazer juntos. E vai ser fácil. Eu sei que isso daqui, para os pilotos, a maior parte dos pilotos que quem eu converso, vai falar que isso daqui foi uma ação criminosa. Eu não tiro a razão quando eu escuto isso, mas eu queria convidar vocês a olharem por uma outra ótica. Quem lembra aqui de um caso que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás com um time de futebol? Vocês lembram? Que caso que foi aquele? Pois é, eu vou passar um vídeo aqui para vocês de um caso que aconteceu há mais ou menos 10 anos atrás. Já faz tudo isso, por incrível que pareça. Foi 2016, se eu não me engano. Caso da Chapecoense. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, que depois a gente vai fazer uma atividadezinha em cima desse vídeo aqui, tá? Convido novamente vocês, olhe por um outro prisma tudo isso que aconteceu aqui, e aí vocês vão entender aonde eu vou querer chegar. Dá uma olhada, que interessante. Há alguns anos, o mundo do futebol foi abalado pela tragédia envolvendo a equipe da Chapecoense. O avião que transportava o time para a final da Copa Sul-Americana caiu na Colômbia, causando a morte de dezenas de pessoas. Mas o que levou a esse trágico acidente? Vamos contar a história das decisões que envolveram essa tragédia. A aeronave, um Avro RJ-85, decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia. O plano de voo original previa uma parada técnica para reabastecimento em Cobija, ainda em território boliviano. Mas essa parada foi cancelada pouco antes da decolagem. Com isso, a autonomia do avião passou a ser exatamente compatível com a distância entre origem e destino, sem margem adequada para alternativas ou espera. Próximo ao destino, com níveis de combustível já criticamente baixos, a tripulação cogitou a possibilidade de alternar para Letícia, mas essa alternativa foi descartada pelo comandante, que acreditava ser possível alcançar Medellín a tempo. Ao se aproximar do destino, a aeronave entrou em espera, um procedimento normal, mas altamente crítico diante da condição de combustível da aeronave. Nesse momento, em vez de declarar emergência por fuel starvation, o piloto comunicou à torre apenas uma pane elétrica, sem revelar a real gravidade da situação, o que acabou não gerando a prioridade necessária. Sem combustível, a aeronave perdeu potência e deixou de responder aos comandos. O acidente resultou na morte de 71 pessoas, entre elas jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas. 6 pessoas sobreviveram, incluindo 3 jogadores e 2 tripulantes. Infelizmente, a tragédia da Chapecoense é um exemplo real e doloroso de como a quebra de protocolos operacionais, a falta de comunicação assertiva e a tomada de decisões sob pressão podem levar a consequências irreversíveis. Fica claro que o acidente foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. E reforça o princípio de que a segurança operacional começa sempre antes da decolagem, no planejamento, na margem e no respeito aos limites.
Muito bem, relembrada a história? E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade super rápido. Olha só, eu vou pedir para que você, junto com a pessoa do teu lado, escolha e pense em 2 decisões que foram tomadas, 2 decisões, por qualquer um dos personagens. Você vai discutir e vai escolher 2 decisões que você considera que foram fundamentais para o acidente acontecer. Pode ser? Entenderam? Você vai conversar com a pessoa do seu lado e você vai escolher 2 decisões que aconteceram nesse vídeo aqui, que de alguma maneira influenciaram. Que você falou, putz, essa decisão que o cara tomou aqui levou ao acidente a acontecer. Bora lá? 2 minutinhos para vocês conversarem, vai. 2 minutinhos. Pensa aí. Para quem estiver assistindo no YouTube, que eu sei que tem transmissão rolando online no YouTube, pensa você também que está assistindo aí no YouTube, 2 decisões desse vídeo aqui, que de alguma maneira influenciaram o acidente acontecer. Pensa aí, que já já eu vou perguntar outras coisas. E aí, conversaram? Definiram 2 decisões? Sim ou não, gente? Boa. Todo mundo? Deu para achar 2 decisões? Tudo bem, agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, olha só. Com as mesmas pessoas, baseada nas 2 decisões que vocês falaram, pense quais eram os sentimentos que estavam envolvidos por trás. Quais os sentimentos que, por acaso, influenciaram essa pessoa a tomar essa decisão desse jeito? Pensa aí, quais eram os sentimentos que poderiam estar por trás, influenciando essas decisões que você falou? Bora lá, vai, discute aí. Eu vou escutar algumas pessoas aqui, que eu quero saber quais foram as decisões e quais os possíveis sentimentos estavam por trás. Fala assim, para a primeira decisão que a gente falou, talvez esse sentimento, essa emoção. E aí, bora lá? Queria escutar algumas pessoas aqui para me falar uma decisão e qual um possível sentimento que estava por trás. Quem pode ser? Um voluntário aqui. Para me contar. Aqui atrás, espera aí. Seu nome? Natália? Natália, me conta uma decisão e um possível sentimento que estava por trás. Não declarar emergência ao se aproximar. E acontece muito com os pilotos, eles têm um receio, um medo de declarar emergência por possíveis punições, suspensão de carteira, CRM. Uma delas. Excelente, Natália. Vocês escutaram o que a Natália falou ou não? Então vamos lá, vou traduzir aqui, melhorar o áudio da Natália, vamos lá. A Natália falou assim, que uma das decisões que ela percebeu foi não declarar a emergência da forma que deveria ser, né, por falta de combustível. Na verdade, ele contou outra situação, ele falou que era um problema, uma pane elétrica. E aí, ela comenta que um possível sentimento por trás era o sentimento de medo. Medo de quê? Medo de uma punição. Medo de ser punido. Medo de sofrer alguma consequência, como perder um brevet, por exemplo, não poder voar novamente. Enfim, medo, exatamente. Você está vendo? Decisão, e aí tinha um sentimento por trás. Quem pode me falar outra? Outra decisão com outro possível sentimento por trás. Quem pode ser? Lá no fundo, ó. Ele levantou primeiro, vamos lá com ele. Lá. Tudo bem, mestre? Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? É Glauber. Glauber. Glauber, qual a decisão que você encontrou e qual o possível sentimento por trás? Não carregou combustível suficiente para as alternativas que deveria ter no caso de uma emergência. E qual será o possível sentimento por trás? Eles já tinham feito esse procedimento várias vezes, não deu nada, achou que dessa vez também não ia dar nada. Pois é, olha só, muito bom. Também pode ter isso, né? Então, assim, lógico que quando a gente olha por um olhar mais raso, a gente fala, cara, isso foi um crime que o cara fez, certo? Só que aqui eu quero convidar vocês a olharem
pelo olhar da neurociência, da tomada de decisão. Só segura um minutinho aqui. Seu nome, Gabriel? Seu nome, Gabriel? Foi no fato dele não ter alternado para outro aeródromo. E seria de autoconfiança, de achar que por já ter o combustível suficiente, talvez não precisaria fazer a espera e que tudo daria certo. Excelente, Gabriel. Obrigado. Mais uma pessoa lá no fundo. Me conta uma decisão. Referente ao combustível, como ele acho que ele era dono, se eu não me engano, da empresa. Ele era dono da companhia, Tem um cara, tema exato. relacionado ao custo, né? Então, buscou economia e vamos ver se dá. E aí podia ter qual sentimento por trás? Referente a gasto, né? Ganância, talvez. Ganância, ou poderia ter um outro, tá? Não só ganância, porque a gente olha muitas vezes com o olhar do tipo, só pensa em dinheiro. Mas você concorda que ele poderia estar com medo, por exemplo, de a empresa estar ruim das pernas? Sim. E aí ele estava com medo da empresa quebrar, alguma coisa nesse sentido, então ele aeroporto. toma a decisão pensando em economizar por conta de manter a empresa saudável ainda? Tanto Pode que ser. o aeroporto lá era mais caro naquele momento. Excelente, cara. Excelente. Seu nome mesmo? Miguel. Então, gente, primeiro, né? Uma salva de palmas para o Miguel, para o Gabriel, para todo mundo, para a Natália, para o pessoal lá atrás. Excelente. Olha só, gente, que conclusões que a gente tira desse vídeo e dessa atividade rápida que a gente fez aqui? Que conclusões que dá para a gente tirar? Oi? Tudo tem um sentimento, toda decisão leva um sentimento. Caraca, é isso. E é Daniel, Olha só. não é Miguel, é Daniel. Eu falei Daniel? Não, falou Miguel. Miguel? Não, Daniel. Pois é. Olha só, gente, mas foi perfeita a análise. Olha assim, guarda isso aqui. Todas as nossas decisões têm sentimentos e emoções por trás. Todas. Da roupa que você acabou de colocar para vir hoje aqui, tinha sentimento e emoção. Talvez você não tenha percebido isso. Lógico que não. Quando você abriu o seu guarda-roupa, você simplesmente escolheu uma roupa lá dentro. Mas tinha um sentimento e uma emoção muito forte, subconsciente, fazendo você escolher essa ou aquela roupa. Talvez você olhe para mim e fale assim, não, mas eu peguei a primeira que estava na frente, que eu sei que não foi o caso. Mas mesmo se fosse, teria um sentimento por trás. Guarda o que eu estou falando. Todas as nossas decisões têm sentimentos e emoções por trás. E esse é o nosso segundo fator humano. O que são fatores humanos? Fatores humanos são todos os fatores que influenciam as nossas decisões. Olha só, tem um conceito importante aqui, tá? Fatores humanos são todos os conceitos que influenciam as nossas decisões. A gente está tomando decisões o tempo todo, só que a gente nunca percebe que existem fatores que fazem a gente tomar a decisão dessa ou daquela forma. Isso são conhecidos como fatores humanos. São os fatores que influenciam as nossas decisões. A gente acabou de descobrir que sentimentos influenciam as nossas decisões, certo? Só que tinha um primeiro fator que a gente falou lá no comecinho da minha apresentação, que também influencia as nossas decisões. Qual que era mesmo? Quem vai lembrar? Lá no comecinho da minha apresentação eu falei um conceito. Não, tem lá no comecinho da minha apresentação eu falei, cara, guarda isso, quem tiver com papel e caneta, anota, inclusive. Qual que era mesmo? Oi? As nossas experiências passadas, cara. Olha isso, exatamente isso. As nossas experiências passadas influenciam as nossas decisões. Se eu já fiz aquilo uma vez e deu certo, eu não tenho a tendência de voltar a fazer? Pois é, então, isso é um dos fatores humanos. Primeiro fator humano, as nossas experiências passadas. Segundo fator humano, sentimentos e emoções. Olha só, as nossas experiências influenciam as nossas decisões, mas também os nossos sentimentos também influenciam as nossas decisões. Só que tinha um terceiro fator humano que eu queria trazer para vocês aqui. Um terceiro. Quer ver? Dá uma olhada nisso aqui. Vocês lembram da história? Vocês mesmo falaram da história. Além desses dois fatores humanos, tinha um terceiro fator humano que também influencia as nossas decisões, que está baseado nisso aqui. O piloto, ele acreditava que o combustível ia dar. Por quê? Porque quando ele chegasse lá, não ia ter ninguém na frente dele. Eles achavam que era um aeródromo pouco movimentado, e que quando ele chegasse lá não ia ter ninguém pousando, que ele ia pedir autorização para a torre e ele ia conseguir pousar. Era isso que ele acreditava, certo? Só que quando ele chegou lá, ele teve a infelicidade porque tinha uma outra aeronave pousando. E pior, em emergência. E aí a torre pediu para ele ficar em espera. E foi aí que teve o problema todo. Provavelmente, se não tivesse ninguém na frente dele, ele teria talvez conseguido pousar. E a gente não estaria nem falando dele aqui hoje. Não é? Ou estaria comemorando o campeonato da Chapecoense, até hoje.
mas ele teve a infelicidade que naquele momento tinha um outro avião pousando. Pois é, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o nome que a gente dá quando a gente acredita em alguma coisa, mas sem comprovação? Mas a gente acredita, mas a gente não tem como comprovar, mas a gente acredita. Oi? Fé. Fé tá certo, mas fé é mais para religião. E quando é para o dia a dia? Oi? Para o dia a dia, imagina no nosso dia a dia. Tem um nomezinho que a gente dá quando a gente acredita em alguma coisa sem comprovação. Confiança. Oi? Quer ver? Manga com leite morre. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Chinelo virado, a mãe morre. Tem comprovação? Não, mas é melhor acreditar, não é? Oi? Fala alto aqui para nós. Espera aí, vai falar no microfone aqui. Seu nome? Priscila falou aqui. Fala alto, Priscila, para a gente. Crença. As nossas crenças, cara. Crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita, mas sem comprovação. E a gente toma decisões baseadas naquilo que a gente acredita. Nós, seres humanos, a gente toma decisões baseadas naquilo que a gente acredita. É ou não é? E ó, vou falar para vocês, as nossas crenças são tão fortes, mas tão fortes, que uma pessoa pode chegar a tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém baseado em aquilo que ela acredita. Ou seja, esses 3 fatores humanos aqui, que eu estou comentando para vocês, eles têm uma influência forte sobre as nossas decisões. Agora, por que você está falando disso, Luciano? Tá bom, eu entendi que esses 3 fatores podem influenciar as nossas decisões, mas por quê? O que isso tem a ver com a aviação? Um detalhe, que aqui é onde cai todas as fichas para mim, tá? Por que eu estou contando sobre os fatores humanos e isso tudo? Porque esses 3 fatores, juntos ou separados, eles podem fazer a gente simplesmente perder a percepção de risco. A neurociência mostra isso para a gente. Esses 3 fatores, experiências passadas, sentimentos e emoções e crenças, eles podem simplesmente fazer com que a gente não veja mais o risco. A gente começa a não enxergar mais. As pessoas do nosso lado estão olhando e estão falando assim, cara, não faz isso não, isso daí é perigoso. E a gente começa o quê? Imagina, eu sei o que eu estou fazendo. Opa, confia. Cara, aqui é 20 anos voando. Confia, eu sei o que eu estou fazendo. A gente começa a não ver mais o risco, a gente começa a perder a percepção de risco. Começa a ficar míope. Desculpa, mas assim, não precisa ser piloto para saber que aquele avião da Chapecoense ia cair. Qualquer um de nós aqui, seja piloto ou não, sabia que aquilo ia acabar acontecendo. Agora a pergunta, como é que um cara experiente, com mais de 20 anos de carreira, porque não era um piloto novato, não era um aprendiz de piloto, era um cara que veio, inclusive, da Força Aérea. Como é que um piloto experiente não percebeu que aquilo? Sabe por que não percebe? Por causa disso aqui, ó. E acontece com todos nós, tá? Acontece com todos nós. Não adianta vir você e falar assim, não, mas eu sou bom, eu sou experiente, eu tenho muitos anos de carreira, eu tenho muitos anos voando. Acontece com você, acontece com o novato, acontece com qualquer um de nós. A gente simplesmente não vê mais. E a gente começa a fazer coisas que até Deus duvida. Por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque a gente acha um absurdo o que aconteceu com o avião da Chapecoense, só que a gente vê todos os dias coisas semelhantes acontecendo no Brasil afora. Vocês assistiram a esse caso aqui, recentemente. É um caso recente, inclusive nem saiu ainda o laudo do voo, né? A investigação desse acidente aqui, lá de Ubatuba. Mas quer ver? Eu vou convidar vocês agora a olharem por um outro prisma. Eu não quero aqui dar nenhuma resposta da investigação, mas a pergunta é, como é que um piloto experiente toma a decisão de pousar numa pista daquela, curta, muito menor do que a operação do avião, da aeronave? É uma decisão que o cara toma. Eu vou convidar vocês, olhem pelo olhar da decisão, por esse prisma que eu estou trazendo para vocês. O Papa Romeo Golf Fox Sierra, tá certo? Ele é um modelo Cessna 500, da série 500, 521. Esse é o dono do aeroporto, né? O aeroporto é privado lá. Então, este avião, se nós formos levar dentro dos aspectos técnicos, de gráficos, sim, ele é apto para pousar uma pista de 900 metros. A pista do aeroporto de Ubatuba tem 940 metros de comprimento. O Cessna Citation 525 precisa de quase 790 metros para pousar com segurança. Mas para o pouso em direção ao mar, a pista conta com cerca de 600 metros disponíveis por causa das montanhas próximas. Além disso, segundo a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto, a pista estava molhada na hora do acidente.
o que pode ter dificultado a frenagem do jatinho. Fomos surpreendidos com a aeronave, aparentemente, tá, pelas câmeras nossas do aeroporto, o ponto de toque da aeronave, na cabeceira oposta à praia, foi bem à frente daquela zebra, da zebra que eu digo da cabeceira. Então, essa aeronave, os 600 metros necessários, era crítico para essa operação, isso eu não tenho dúvida, é muito crítico, já ficou menor ainda. Marcel também explica que este é o principal aeroporto de turismo do litoral norte de São Paulo e recebe essencialmente helicópteros e aeronaves de turbo-hélice. O modelo que se acidentou hoje tem motor a jato. Agora, vamos pensar, e aí eu vou convidar vocês, com as mesmas duplas que vocês fizeram, discutam entre vocês aí, discutam sobre este olhar, esse acidente. Olha só, será que o piloto poderia estar no piloto automático? Sim ou não? Conversem entre vocês. E segunda, qual dos 3 fatores humanos poderia ter influenciado e feito ele perder a percepção de risco? Quer ver? Conversem entre vocês aí, 2 minutinhos para a gente conversar, vai lá. Vou até colocar uma... Quer ver? Eu vou pôr uma musiquinha aqui para eles irem pensando, ó. Vamos ver. Aí, ó. Só vou pedir para pôr baixinho. Por favor. Lembra lá do que a gente falou, experiências passadas, sentimentos, emoções, crenças. Dá uma olhada lá. Pensa naquilo que a gente falou. Pensa nas decisões e pensa também quais os possíveis fatores que influenciaram essas decisões, igual a gente fez para a Chapecoense. Quer ver? Vamos responder juntos? Vamos responder juntos? Acho bacana a gente responder juntos. E já queria aproveitar de lembrar vocês aqui, ó, que dúvidas que vocês forem tendo, vai colocando aqui, ó, no QR Code para a gente depois bater um papo no final. Mas vamos juntos aqui. Vocês acham que esse piloto, ele poderia estar no piloto automático? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim? Sim ou não? Não. Quem está falando? Deixa eu ver, só levanta a mão para eu ver. Boa. Por quê? Me conta aí, por quê? Pode dar o microfone. Seu nome, perdão? Marcos. Marcos. O que vocês conversaram, Marcos? Quem foi que conversou contigo aí? Só fala o nome dele para a gente. Marcos e Marcos, é isso? Fábio. Ah, Fábio, Marcos e Fábio. Legal, por que vocês acham que ele não estava no piloto automático? Esse acidente eu contextualizo que aconteceu. Obviamente o comandante assumiu o risco, não era a primeira vez que ele pousava lá, mas eu acho que o patrão botou pressão para fazer a operação. Perfeito. De novo, eu não quero aqui trazer conclusões nenhuma. Eu só quero aqui provocar a reflexão, tá? Pode ser, pode ser. Você vê o ponto do Marcos aqui? Pode ser que ele não estava nem pensando, ou seja, que ele estava bem consciente no caso, né? Ele estava bem consciente que ele talvez já tivesse feito isso antes, como ele falou, pousado em um momento mais curto, numa pista mais curta, e ele achou que aquele avião dava. Então pode ser que ele não estava no piloto automático. Quem aqui acha que ele estava no piloto automático? Por quê? Espera aí, eu vou levar o microfone aí para você. Seu nome? Isso. Oi? Fabiana. Fabiana, por que você acha que ele estava no automático? Justamente porque ele já era acostumado a fazer aquilo, então ele nem pensou. E aí a pista estava molhada e deu errado. Pode ser. Tá vendo? De novo, eu não quero trazer nenhuma conclusão, mas eu só quero fomentar vocês a reflexão. Obrigado, viu, Fabiana, né?
Boa, Fabiana. Agora, vamos lá juntos. Qual dos 3 fatores podem ter afetado a percepção de risco dele? Vocês acham que ele podia ter experiência passada? Sim ou não? Sim ou não? Eu também acho. Ou seja, dele já ter pousado algumas vezes com esse avião, né, numa pista um pouco mais curta, e ele guarda isso com vocês. Lembra? As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Então ele fala, cara, já pousei mais curto com esse avião, dá para pousar. Vocês acham que podia ter sentimentos e emoções por trás? Sim ou não? Quais? Oi? Medo, cara. Medo do quê? Medo do patrão, cara. Medo do patrão de chegar para o patrão e falar, cara, eu não posso fazer isso. Medo de ser demitido. Imagina falar não para o patrão, que não vai conseguir pousar ali. Então você vê, sentimentos e emoções também influenciam as nossas decisões. Podia ter medo. Qual um outro que podia ter também? Oi? Não, peraí, sentimentos. Qual um outro sentimento que podia ter? Além de medo. Muita confiança. Oi? Confiança, é verdade. O que mais? Quer ver um outro? Um outro. Ego. Por que vocês falaram ego? Ele acha que eles podem fazer e pronto. Sabe o que tem a ver com ego? O ego é assim, cara, eu pouso isso aqui, eu consigo. Se tem alguém que consegue, sou eu. Pode ter certeza, cara. Eu faço isso aqui. Eu faço o avião parar aqui em 200 metros, se precisar. Ego, cara. Então, olha só, por que eu estou falando disso com vocês? Vamos falar, será que tinha alguma crença? Sim ou não? Sim ou não, gente? Poderia ter alguma crença envolvida? Sim ou não? Qual crença? A crença que vai dar certo, pode ser. O que mais? Qual uma outra crença? Oi? Invulnerabilidade, pode ser. Mas qual uma crença, assim, que a gente olha e fala, cara, ele pode ter pensado isso aqui, que ia dar certo e não deu. O que poderia ele ter achado? Não vai acontecer comigo. Que não vai acontecer comigo? Pois é. Que Jesus segura aqui para falar. Pois é. Não, mas olha só, gente, eu só estou trazendo isso para vocês, de novo, eu não quero dar nenhum laudo aqui. A ideia é só usar isso aqui como exemplo para explicar para vocês o que influencia as nossas decisões. E se deixasse, eu ficaria o dia inteiro aqui fazendo a mesma dinâmica com vocês, por exemplo, com o caso do piloto de helicóptero de Embu. Sabe o piloto de helicóptero de Embu? Vocês sabem o caso? Da noiva? Da noiva. Cara, para pensar, será que tinha experiências passadas? Será que ele já tinha entrado numa nuvem voando antes? E saiu, e deu tudo certo, e talvez ele já tenha entrado várias vezes. Então ele guarda, começa a perder o medo. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Será que tinha um sentimento e emoção? Claro, a pressão, porque, cara, eu vou fazer a noiva perder o casamento dela? Pô, lógico que não, cara, é o momento mais feliz dessa moça, eu tenho que levar ela até lá. E aí eu começo a fazer coisas irracionais. Será que tinha uma crença? A crença sim, de que aquela nuvem já ia sair da frente dele, e ele ia varar a nuvem. Vocês estão vendo? Eu só estou pegando os fatores humanos que eu acabei de trazer para vocês aqui, e dá para a gente colocar na Chapecoense, dá para a gente colocar em Ubatuba, dá para a gente colocar em Embu, e dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando de acidentes, com a ótica dos fatores humanos, da tomada de decisão. Então o que eu estou querendo trazer para vocês? Eu estou querendo trazer um fator para vocês. Nós somos pilotos aqui, nós somos donos de aeronave, etc. Então, a gente tem que cuidar das nossas decisões, gente. A gente tem que cuidar das nossas decisões. Primeira coisa que a gente tem que fazer, será que nós não estamos, cada um de nós aqui nessa sala, não estamos influenciados por um desses fatores humanos que não está deixando eu ver o risco? Será que um de nós, antes de dar partida no motor, será que um de nós aqui, né, não está com uma experiência passada, um sentimento, ou uma emoção, ou uma crença muito forte, que não está deixando ver a besteira que a gente está fazendo? É olhar para a gente mesmo, antes da gente tomar uma decisão, antes da gente ligar o motor, antes da gente partir. Para a gente mesmo, nós somos seres humanos, a gente não é diferente de nenhum desses casos que a gente acabou de falar aqui não, porque normalmente quando a gente olha para isso, o que a gente faz? A gente coloca a culpa, cara, é tudo louco, os caras para fazer um negócio desse é doido, não, cara, mas não é possível que o cara faz uma coisa dessa. É claro que não é possível, quando a gente está sentado aqui num lugar gostoso, com ar-condicionado, nunca é possível. O problema é que a gente faz coisas desse tipo, e não é só dentro da aeronave não, tá? Quando você está dirigindo atrás de um caminhão lento, por exemplo, na estrada, e você começa a querer ultrapassar o cara num lugar onde não dá. É a mesma coisa. A diferença só é que um você está dentro de um carro, o outro está dentro do avião, um é no momento. Cara, é a mesma coisa. Então, eu queria trazer para vocês, talvez, um conceito que, além do parar, lembra que eu falei do parar, de ganhar consciência? Esse daqui, que é avaliar as consequências. Antes de sair fazendo as coisas, avalie as consequências, cara.
O que você tem a perder? O que você pode ganhar fazendo isso? Racionaliza a tomada de decisão. A neurociência mostra isso, que todas as vezes que a gente racionaliza a tomada de decisão, a gente diminui muito a nossa chance de ter um acidente. Racionalizar a tomada de decisão, tornar consciente, racionalizar, pensar nela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você começar a avaliar as consequências das coisas que você faz, muita coisa que você faz, você vai começar a deixar de fazer. Porque você vai perceber que simplesmente não vale a pena. O risco é muito maior do que a recompensa. Quer ver? Vamos fazer juntos aqui, rápido, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos fazer juntos essa história de avaliar as consequências. Isso daqui, para mim, e para a neurociência, isso daqui, talvez seja uma das coisas mais importantes quando a gente fala de tomada de decisão. Avaliação de consequências. Quer ver? Vamos fazer juntos. Quem aqui já viu, levanta a mão para mim, quem aqui já viu uma pessoa dirigindo, mexendo no telefone celular? Levanta a mão para mim, por favor. Muito bem, agora seja honesto. Quantos de vocês aqui já dirigiram mexendo no telefone celular? Levanta a mão para mim. Muito bem, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos avaliar as consequências juntos? Quem pode me falar as coisas boas que uma pessoa ganha quando ela dirige mexendo no telefone celular? Coisas boas. Tempo, boa, gostei. Tempo, o que mais além de tempo? Olhar o caminho no Waze. Informação, então. Tempo, informação, o que mais que uma pessoa ganha quando ela dirige mexendo no telefone celular? Oi? Entretenimento, música, olha lá, olha só, é verdade, ó. Tempo, informação, um entretenimento, uma musiquinha, tal, bacana. O que mais que uma pessoa ganha quando ela dirige mexendo no telefone celular? Não, vamos falar de coisas boas, segura. Responder e-mail, agilidade, então. Olha só, tempo, informação. Descontração, agilidade. Está vendo? Um monte de coisa boa, certo? Agora, vamos olhar pelo outro lado, os riscos? Vamos junto olhar os riscos, quer ver? Vamos junto olhar os riscos. O que uma pessoa perde, que ela pode perder quando ela dirige mexendo no telefone celular? Começando do primeiro, quem falou aqui? Multa, não foi? Quem que falou? Marcos. Marcos falou, multa, cara, primeira coisa, do menor para o maior, vamos colocar aqui, vamos elencar. Quais são os riscos? Multa. Legal, perder a carteira, perder ponto na carteira. Legal. Qual que seria um segundo? Acidente, bater o carro, colisão, né? Vamos falar que ninguém se machucou, mas vai ter que encostar o carro 15 dias, etc. Aquela dor de cabeça que a gente já sabe. Multa, colisão. Qual seria um terceiro? Oi? Lesão, atropelar uma pessoa, por exemplo. Me corrija se eu estiver errado. Aqui no Brasil, além do sentimento de culpa, tá? Além da indenização, você pode ter certeza que você vai ficar enrolado uns 6, 7 anos num processo judicial. Tendo que contratar advogado, ficar indo em fórum, fazer audiência com o juiz. Porque você lesionou uma pessoa, porque você machucou uma pessoa. A gente falou de multa, falou de colisão, falou de, sei lá, lesão, atropelar alguém, por exemplo. Qual seria um quarto aqui, gente? Vê lá, é verdade, aumento do seguro, né? Mas qual seria um quarto aqui, sendo mais objetivo? Morte, cara, morte. Perder a vida, agora eu estou falando de perder a vida. Agora a gente está falando de perder a vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu faço muita palestra, eu viajo o Brasil afora fazendo palestra. Outro dia eu precisava estar 8 horas da manhã no Rio de Janeiro para fazer uma palestra. 8 horas, faço muita palestra no Rio. E eu não consegui ir no dia anterior. Eu tive que pegar aquele primeiro voo de Congonhas. Primeiro voo de Congonhas que tem para o Rio, que eu acho que decola às 6h15, se eu não me engano, de Congonhas. Vocês imaginam que para o avião está tirando a roda, o trem de pouso, às 6h15 da manhã, que horas que eu acordei? Era coisa de 2h30 da manhã. E quando eu acordei, isso faz o quê? Um mês atrás, que eu olhei para o lado, quem estava dormindo comigo? Meu filhinho de 4 anos. Eu tenho um filhinho de 4 anos. Estava minha esposa e meu filho de 4 anos. E eu saí da cama com todo o cuidado para não acordar eles. Não acendi luz, não acendi nada. Eu tomei banho, eu me arrumei, eu arrumei minha mochila. Cara, tudo com a luz apagada para não acordar eles. Só que na hora que eu estava saindo do quarto, que eu fechei a porta, eu começo a escutar ele chorar. O máximo, ele tem 4 anos. Eu comecei a escutar ele chorar. E eu fiquei na dúvida ali na porta se eu voltava para ver o que era ou se eu ia embora. E naquele momento eu escuto o Máximo perguntar, mamãe, para onde o papai está indo? E a minha esposa falou, ele está indo viajar. E aí ele começou a chorar e falou, o papai viaja muito. E eu fui embora.
E eu entrei no avião e eu nem olhei para trás. Agora, o sentimento que eu carregava no meu peito era... Cara, se eu faço tanta falta ficar 2, 3 dias longe do meu filho, como é que seria se eu não estivesse mais aqui? Eu não estou falando de grana, eu estou falando de impacto na vida de uma criança, por exemplo. Impacto na vida da sua família, dos seus pais ou dos seus filhos, se você não estiver mais aqui. A gente acabou de avaliar as consequências, por exemplo, de dirigir mexendo no telefone celular. Eu vou perguntar uma vez só para vocês. Uma vez. E eu queria escutar do fundo do seu coração. Depois de ter avaliado as consequências de dirigir mexendo no telefone celular, responde do fundo do seu coração para mim. Faz sentido dirigir mexendo no telefone celular, sim ou não? Sim ou não? Agora, por que a gente vê tanta gente ainda fazendo isso, então? Porque essa é só mais uma decisão, como poderia ser uma decisão dentro do cockpit de um avião. Ou vocês vão me falar que vocês só seguem a regra dentro do cockpit, que depois pode dirigir mexendo no telefone celular, é a mesma coisa. Cara, se você faz isso dirigindo no seu carro, você faz isso dentro do cockpit também. É a mesma coisa, é a mesma tomada de decisão. A neurociência mostra isso. Não, mas o culpado é o cara da Chapecoense, ele que é o criminoso. A gente faz igual. Sabe por que as pessoas continuam dirigindo, mexendo no telefone celular? Sabe por quê? Sabe por quê? Piloto automático. Porque na hora que o telefone toca, na hora que a mensagem chega, ninguém para fazer isso que a gente acabou de fazer. As pessoas simplesmente fazem. Alô? Oba, claro, pode deixar, não, pode deixar, tô indo para aí. Não, fica tranquilo, estou chegando. A gente não está nem pensando, uma das 35 mil decisões, 95% delas de maneira subconsciente, a gente não está nem pensando, a gente só está fazendo, seja dentro ou fora de um cockpit de um avião. Cara, então para, lembra que eu falei? Para, antes de sair fazendo as coisas, antes de dar partida naquele motor, daquela aeronave, ganha consciência do que você está fazendo. Pensa no que você está fazendo, desliga o piloto automático, sai do modo Zeca Pagodinho que a gente vive hoje e avalia as consequências, cara. Será que faz sentido você sair passando por cima de regra, passando por cima de procedimento, arriscando a tua vida e a vida de outras pessoas? Quem é que vai perder? Quem é que vai ganhar, cara? Para quem voa para terceiro aqui, tá? Me perdoa o que eu vou falar agora, mas quem menos perde é a empresa que você está trabalhando. Desculpa, eu sei que eu fui duro agora com essa frase, mas quem menos perde é a empresa que você está trabalhando. No dia seguinte tem outro cara fazendo o que você faz. E vida que segue. Quem vai pagar o pato é quem está na tua casa. Cara, você está construindo a sua vida. Você está construindo a sua história. Você está construindo o seu destino. Na verdade, eu nem gosto dessa palavra destino. Sabe por que eu não gosto dessa palavra destino? Porque para mim não existe destino. Desculpa, eu sei que tem gente que pode acreditar, né, em destino, etc., que já está escrito. Eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Mas só um detalhe, tá? Deus pode fazer tudo, exceto a sua parte. Para mim não existe destino. Para mim o que existe são escolhas. Para mim o que existe são decisões que a gente toma. A gente está caminhando para o final da minha apresentação. E se eu tivesse que resumir tudo que eu falei nessa apresentação, eu falaria em uma frase que eu vou falar para vocês agora. Eu fiquei pensando numa frase para trazer para vocês aqui, para resumir tudo o que a gente conversou aqui, sobre neurociência, sobre tomada de decisão, sobre as decisões que a gente toma na nossa vida. Guarda isso que eu vou falar agora, coloca dentro de uma caixinha com um laço bonito e leva para você, que é um presente meu para você, o que eu vou falar agora. Na vida não existe castigo e na vida não existe recompensa. Na vida o que existe é consequência. Consequências das decisões que a gente está tomando. Ou que a gente não está tomando, porque não tomar decisão também é uma decisão, tá? Eu vou repetir. Guarda isso aqui, que isso aqui resume tudo o que a gente está falando aqui. Na vida não existe castigo e na vida não existe recompensa. Na vida existe, o que existe é consequência das decisões que você está tomando.
e você acha que eu estou exagerando, que não é bem assim, eu trouxe um colega meu para fechar essa apresentação aqui. Só vou pedir para colocar o som bem alto aqui para esse colega falar para vocês. Dá uma olhada. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, porquê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Pois é, não tem destino. O que existe são escolhas, decisões que a gente está tomando o tempo todo. São elas que estão fazendo a nossa vida estar do jeito que está. Seguir uma regra é uma escolha, seguir um procedimento é uma escolha. Fazer o que precisa ser feito é uma escolha, dizer não é uma escolha. A gente está escolhendo o tempo todo. Antes de iniciar, dar a partida no motor, lembra disso. É sobre a nossa vida. É sobre as nossas escolhas. É sobre as nossas decisões. Por isso que Deus abençoe a decisão de cada um aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Valeu! Muito bom! E deixa eu deixar meus...